Chegamos com a sequência de nossas aulas para o Exame Nacional do Ensino Médio, um assunto que eu tenho certeza que você aí desse lado adora, que é genética, o estudo da hereditariedade. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e na descrição do vídeo temos o link para você ter acesso ao material dessa aula. Ali tem um espacinho que o sócio te deixou para você fazer as suas anotações. Qualquer coisa que você quiser printar a nossa tela, fique à vontade. Temos exercícios também com gabarito comentado no finalzinho da nossa aula para você praticar. E eu gostaria que você acessasse esse link, pegasse esse material, para assim ter uma noção geral da primeira lei de Mendel, também chamada da lei da segregação dos fatores. Então, a genética em si vai ser toda baseada nos estudos desse cidadão maravilhoso chamado Gregor Horan Mendel. Seus trabalhos foram redescobertos em 1900 e a partir dali a gente vai ver a genética. Claro que muitas contribuições de outros cientistas que vieram posteriormente trouxeram aí todas as explicações que a gente tem hoje sobre a hereditariedade. Mas o foco inicial é sobre as ideias mendelianas e as ideias da genética molecular. A genética molecular a gente vai pensar em outros encontros quando eu misturar com biotecnologia, então fique calmitos aí. Mas inicialmente eu quero pensar na genética com essa palavrinha aqui denominada de gene. Então quando a gente pensa num gene, a gente vai pensar num pedacinho do DNA, o ácido desoxirribonucleico, aquela sequência de letrinhas, adenina, timina, citosina, guanina, que vai ter a capacidade de orientar a formação de um RNA mensageiro, que vai orientar a formação de uma proteína. Então, de uma maneira geral, o gene é uma sequência de DNA que orienta a formação de um RNA mensageiro barra proteína. Nessa orientação, o DNA serve de modelo para formar o RNA, e a isso a gente chama de transcrição. Então, a transcrição é caracterizada pela produção do RNA a partir do DNA. E aí, esse RNA mensageiro tem uma mensagem que vai ser traduzida. Então, o RNA mensageiro, junto com o ribossômico e o transportador, vai produzir a proteína, ou será responsável pela orientação do posicionamento dos aminoácidos na produção da proteína, tá? Aí a galera confunde algumas coisas. Geralmente quando nós pensamos nesse posicionamento de aminoácido na proteína, nós pensamos no código genético. O que é um código genético? O código genético é a relação adequada, aquelas três letrinhas, três nucleotídeos, que serão representados pelas três bases nitrogenadas, que vão orientar um aminoácido na proteína. Por exemplo, você já ouviu falar em códons nos seus estudos? Então eu tenho uma sequência de três letrinhas, por exemplo, o A, o U e o G. Um códon. Esse é chamado de códon de iniciação e vai orientar um aminoácido chamado metionina, o primeiro aminoácido posicionado na síntese de proteínas. Então, por código genético, a gente vai entender a relação entre o códon e o respectivo aminoácido. Então, esse código genético foi sendo descoberto e descrito para nós termos a relação adequada entre a sequência de letrinhas do RNA mensageiro e de aminoácidos nas proteínas. Quando nós pensamos nisso, nós temos o código genético, a relação de três nucleotídeos, ou seja, três bases nitrogenadas que orientam um aminoácido na proteína. Isso tudo foi descrito bem depois de Mendel, depois da ideia de 1953, DNA com dupla hélice e tal. Mas a prova pode fazer essas misturas entre a genética mendeliana, desses cruzamentos clássicos, e a genética molecular. Então eu preciso que vocês vão associando esses termos legais. Lá no código genético nós temos uma relação de 64 códons, ou trincas, sendo que 61 dessas trincas, ou códons, vão orientar aminoácidos, aqueles 20 aminoácidos imaginários possíveis para a produção das proteínas. E 3 dos 64 códons indicam fim. O AA, o AG, o GA são códons de finalização da síntese ou produção das proteínas. Mas
os 61 códons, nós temos alguns aminoácidos que são orientados por apenas um códon. A metionina e o triptofano são orientados apenas por um códon. Os outros aminoácidos podem ser orientados por mais de um códon. E aí nós falamos que o código genético é degenerado ou redundante. Ou seja, tem mais de um códon que orienta o mesmo aminoácido. Então essa é a partezinha molecular da genética para você recuperar aí. Em outros encontros a gente vai pensando. Na parte mendeliana, nos cruzamentos, nós temos que pensar no par de homólogos. Os cromossomos são as estruturas físicas onde são encontrados os genes. O gene é a sequência do DNA que orienta o RNA mensageiro ou uma proteína. Então nós temos pares de homólogos fisicamente, 23 pares nas células diploides humanas. Temos cromossomos que recebemos de papais, de mamães, e lá fisicamente nós teremos os genes, um pedacinho desse DNA. Quando eu represento aqui azão e azinho, eu posso representar esse tal de alelo. Então, um alelo azão, um alelo azinho de um gene. O gene é a receita. Então, a receita para produzir a cor nas ervilhas. Gregor Horan Mendel vivia nos mosteiros. Lá tinha disponível ao seu redor plantinhas, pezinhos de ervilha. Ele analisava as ervilhas, via que as sementes da ervilha tinham características distintas em relação à sua cor, em relação à sua forma. E ele vai pensar que essas características de cor e forma são determinadas por pares de fatores, que durante a divisão celular meiótica se separam, indo cada fator para um gameta. Claro que não existia ainda essa terminação meiósio, essa divisão. Essa ideia aparece depois, ele não escreve sobre ela em si, mas ele acreditava que esses fatores se separam e essa separação dos fatores ocorre lá na fase 1 da meiose, separação dos homólogos, e aí cada gameta tinha um fator. O fator é o que a gente chama hoje de gene. Esse fator, esse gene, seria responsável pela característica. A primeira lei de Mendel também é conhecida como a lei da pureza dos gametas, porque cada gameta vai carregar apenas um alelo. Então, se eu recebi um alelozão de um espermatozoide, o outro alelozinho de um ovócito, eu sou um indivíduo que tem alelozão e alelozinho. Quando eu produzir um espermatozoide, eu tenho espermatozoides que serão portadores do cromossomo com alelozão ou espermatozoide portadores do alelo azinho. Lá na nossa célula reprodutiva vai ter apenas um deles. Vocês me entendem? Coloque isso na sua mente. Nas células diploides nós temos assim os pares, mas lá na célula reprodutiva vai ter só um cromossomo do par. E é isso que nós vamos transmitir aos nossos descendentes. Então eu fiz uma listinha de termos para você anotar aí no materialzinho que está disponível para você. Tem um espacinho para a gente se familiarizar com os principais termos da genética para o Exame Nacional do Ensino Médio. Alelos são formas mutantes do gene, tipo o azão. Eu posso falar que aqui no azão eu tenho uma sequência de letrinhas, timina, adenina, timina, citosina, guanina, timina. E no azinho eu tenho timina, adenina, timina, guanina, timina. Uma, duas. Essas duas mudou, essas duas são iguais. Então o alelo é a forma mutante. Mudei algumas letrinhas aqui, eu posso mudar esse alelo. Então nós temos essa interpretação. Alelos são as formas mutantes de um gene. Se nós olharmos para o gene, ele é a receita. Então eu tenho receita para a cor da ervilha, eu tenho receita para o tamanho da ervilha, para a posição da flor da ervilha, eu tenho receita para um monte de características que Mendel vê nas ervilhas. E aí depois, com a redescoberta da genética, a gente vai pegar essas receitinhas e pensar em todos os seres vivos. Quando nós falamos que um indivíduo é homozigoto, é porque ele tem alelos iguais. Então, indivíduos azão, azinho são homozigotos, têm alelos iguais. Indivíduos heterozigóticos podem ser chamados de híbridos, que têm alelos diferentes. Os homozigotos podem ser chamados de puros,
que têm o mesmo tipo de alelo. Então, alelos diferentes, azão e azinho. Você percebeu que eu estou usando uma letra maiúscula e uma letra minúscula? A letra maiúscula faz uma representação na genética em relação a uma característica ser dominante. Uma característica é considerada dominante quando ela se manifesta tanto em homo quanto heterozigose. Então, uma ervilha para ser amarela na sua semente, ela pode ter o genótipo azão-azão ou o genótipo azão-azinho. Dominante é uma característica que vai se manifestar tanto em homo quanto heterozigose. Recessiva é uma característica que manifesta-se apenas em homozigose. Então, apenas azinho-azinho. Característica ervilha com semente verde é recessiva. Então, os indivíduos têm um genótipo azinho-azinho. Mas eu já coloquei uma palavrinha diferente, né? Genótipo. Genótipo é o conjunto de genes e seus alelos que o indivíduo, uma célula, apresenta. Então, quando eu falo para vocês azão-azão, azinho-azinho, azão-azinho, eu estou falando no genótipo. Agora eu falo em cor amarela, cor verde, eu estou falando no fenótipo. Então, esse fenótipo é a interação do genótipo mais a ação do ambiente. Não esqueça que o ambiente influencia demais. Eu posso pegar plantinhas que crescem no ambiente iluminado, vão ter folhas verdes, vão ter suas características marcantes e maravilhosas. Peguei essa mesma plantinha, coloquei dentro do meu quarto, fechei as janelas e deixei na escuridão por um mês. Cheguei lá, caíram as folhas, ou umas folhas estão amareladas, a planta tem características diferentes, porque esse ambiente influenciou esse desenvolver da plantinha. Então o fenótipo é caracterizado pelo genótipo, mais a ação do ambiente. Fatores como a luminosidade, pH, temperatura, alimentação, nutrição, ciclo de dormir e acordar, enfim, muitos fatores ambientais podem sim influenciar a manifestação do genótipo e aí a característica que uma célula ou um indivíduo irá apresentar. Então, por gentileza, essa listinha de nomes aí para você lembrar com o SOST para fazer uma boa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Nos cruzamentos mendelianos, na famosa primeira lei de Mendel, ou na lei da pureza dos gametas, a gente vai pensar que os indivíduos eles apresentam características determinadas por um par de fatores, mas cada célula reprodutiva tem apenas um desses fatores. Então, se eu sou azão-azinho, eu vou produzir um gameta, um espermatozoide, contém alelo azão ou contém um alelo azinho. Mas o Mendel vai usar termos lá como geração pura ou geração P. Essa geração pura formada por indivíduos puros, homozigóticos, amarelos. Então, essa ervilha aqui teria o genótipo azão-azão. Amarelo é uma condição dominante, porque quando ele cruzava ervilhas amarelas com verdes, nasciam 100% de ervilhas amarelas. Então aqui a gente tinha o genótipo azinho-azinho. Essa ervilha produzida vem uma letrinha daqui, tem duas, vem só uma, ok? Então os indivíduos têm dois fatores, mas eles transmitem apenas um para o seu descendente. Então aqui tem dois, azão-azinho, azão-azão, desculpem, vai passar o azão. Aqui tem dois, azinho-azinho, vai passar apenas um. Então essa ervilha aqui é azão-azinho no seu genótipo. Essa ervilha amarela é chamada de híbrida ou heterozigótica. Essa é pura ou homozigótica, ok? Agora, ele realizou um cruzamento entre esses indivíduos da F1. Se você pegar, por exemplo, executar o cruzamento de indivíduos azão-azinho cruzado com indivíduos azão-azinho, esse resultado aqui que apareceu para Mendel na famosa F2. A segunda geração de filhinhos apareceram 3/4, ou seja, 75% de ervilhas amarelas e 1/4 ou 25% de ervilhas verdes. A famosa proporção fenotípica de 3/1. 3/1. A famosa proporção fenotípica quando nós estamos analisando uma característica com dois alelos e existe uma relação de dominância completa.
O alelo azão é dominante sobre o azinho. Ou seja, se tiver o alelo azão, vai manifestar a característica amarela. Quando executa-se esse cruzamento, faz aquele famoso quadro de Punnett. E nesse quadro, que às vezes os professores chamam de chiqueirinho, vamos fazer um chiqueirinho aqui. O quadro de Punnett. A gente vai separar. Tem uma ervilha azão, azinho. Então, azão, azinho. Por quê? Porque ela pode transmitir para o descendente ou o alelo azão ou o alelo azinho. Cruzada com outra ervilha, azão, azinho. Porque ela pode transmitir para o descendente ou o alelo azão ou o alelo azinho. Tem dois, mas transmite apenas um. Não esqueça jamais. Se transmitir esse de um papai ervilha e esse de uma mamãe ervilha, vai ficar azão, azão, ervilha. Aqui, azão, azinho, ervilha. Azão, azinho, ervilha. E azinho, ezinho, ervilha. Então você tem aqui as possibilidades dos descendentes gerados a partir de indivíduos heterozigóticos para a coloração amarela. Então aqui as duas possibilidades de gameta para o papai ervilha, duas possibilidades de gameta para o mamãe ervilha, E aí os possíveis descendentes, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Baseado nisso, você vai aplicar em vários testes e o Enem vai ser muito criativo para você pensar em heranças, principalmente humanas. Por exemplo, o albinismo é uma herança autossômica recessiva. Eu borrei aqui. Essa herança autossômica recessiva significa que os indivíduos afetados pela doença, conhecida como albinismo, serão azinho, azinho. Então, os indivíduos azão, alguma coisa, azão, azão ou azão, azinho, não manifestam albinismo. Agora, os indivíduos azinho, azinho, manifestam albinismo. O albinismo é caracterizado pela ausência da síntese da melanina, a proteína que dá coloração à pele, mas a coloração é uma consequência dessa quantidade da deposição da melanina. Ela é importante para a proteção contra o excesso de raios ultravioletas, que pode promover danos ao DNA das nossas células. Pode afetar lá o ciclo celular de multiplicação, criar mutações, e a gente pode ver a formação de cânceres por excesso de luz ultravioleta na pele. Se nós olharmos para a polidactilia, uma herança autossômica dominante. Por que autossômica nos dois sócios? Porque a herança é determinada por genes que estão em cromossomos chamados de autossomos. Os cromossomos são autossomos, são representados por 22 pares, num total de 44 cromossomos autossomos. Então o gene está num desses 22 pares. O gene não estará no par de cromossomo sexual, nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Então é autossômica por estar num dos 22 pares de cromossomos. Autossomos, que são comuns aos indivíduos do sexo masculino e feminino, cromossomicamente falando. E então, sempre que a gente pensar na herança albinismo, na herança polidactilia, nós pensaremos nesse termo. São autossômicas. Um casal heterozigótico, azão-azinho, deseja saber qual a probabilidade de ter uma filha albina. Eu faço azão-azinho, azão-azinho. 1/4 é a chance. Mas Sost, ele falou uma filha albina. Opa, vezes 1/2, que é a probabilidade de nascer um indivíduo do sexo feminino, cromossomicamente falando. Então nós teremos 1/4 vezes 1/2, 1/8 como resposta. Então nas heranças autossômicas, quando faz a orientação do sexo, a gente tem que multiplicar por 1/2 para ter a resposta daquela probabilidade. Quando eu penso na polidactilia, é uma herança dominante. Então, pezão, pezão ou pezão, pezinho vão manifestar polidactilia. A polidactilia é caracterizada pela presença de mais de 5 dedos em pés ou mãos. Então, nós temos uma herança dominante aqui, mas a maior parte da população
é pentadáctila, tem 5 dedos nos pés ou mãos. Então a maior parte da população é pezinho, 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 cruzado com pezinho, pezinho, gera só pezinho, pezinho. Então são os indivíduos que vão apresentar 5 dedos em pés e mãos, ok? Aí no seu material tem um heredograma de uma herança autossômica recessiva. Aí no seu material, se você não tem acesso, na descrição do vídeo tem um link que te leva para lá. Folhinha simples para você praticar. Mas eu quero que você complete o genótipo. Esse heredograma é de uma herança autossômica recessiva. O SOST quer que você complete com o genótipo dos indivíduos que participam aí. Vai. Vou dar um tempinho, tempinho para você, vai lá. No heredograma nós iremos representar quadrado, sexo masculino, círculo, sexo feminino. A ligação entre eles aqui, um traço, vai indicar o cruzamento deles. Teve esse cruzamento e tivemos 1, 2, 3 descendentes. Então esse casal teve 3 filhos. Filhos no sentido descendentes, porque a gente faz orientação aqui. Sexo masculino, masculino, sexo feminino. Então, esse número romano indica a geração. Essa primeira geração, segunda, terceira geração. E aqui os números arábicos indicam os indivíduos da geração. Então, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 e assim sequencialmente. Se eu olhar para o genótipo, esse descendente aqui, essa menina, vai ter que ser azinho, azinho. Eu falar, como é que você sabe, SOST? Que é uma herança autossômica recessiva, está descrito aí para você na folhinha. Então, um azinho tem que vir desse indivíduo, outro azinho tem que vir desse indivíduo. Lembra que cada indivíduo manda um, então um veio do papai e outro veio da mamãe. Mas eles são normais, ó, eles não apresentam a característica. Então, eles têm que ter um alelo azão, um alelo azão. Então eu descobri que o genótipo desses indivíduos é azão, azinho, e aí eles são normais e tiveram uma filha afetada por uma doença. Esse indivíduo 2,1 é de genótipo azão alguma coisa, 2,2 azão alguma coisa. Mas como é que você sabe? Eu só chutei azão alguma coisa porque eles são normais. Eu não sei se eles são azão, azão ou azão, azinho. Pode vir o azão do papai, pode vir o azão da mamãe. Se o azão veio do papai, a mamãe pode mandar o azão ou o azinho. E eles vão ter o fenótipo normal. Então eu deixei azão alguma coisa. Indivíduo 4 é um indivíduo azão alguma coisa também. Esse indivíduo é normal para característica. E aqui, um azão, porque ele é normal. E a mamãe só tem alelos azinho e transmite um alelo azinho. Então, dessa maneira, eu consigo determinar os genótipos. Eu gostaria que você lembrasse uma situação que pode aparecer em teoria sem o heredograma. Se o Enem falar em casais que são normais, mas tiveram um primeiro filho afetado, qual a probabilidade do segundo filho também ser afetado? Então, se um casal normal tem um filho afetado, opa, eu vou suspeitar dessa herança autossômica recessiva. Casal normal, filho afetado. Então eu sei o genótipo do casal, azão, azinho. Eu coloco no quadrinho de Punnett, azão, azinho. A chance de ter um descendente afetado, 1/4 ou 25%. Então a prova pode juntar os heredogramas com a parte da teoria e dos conceitos em relação a essa genética. Tenham cuidado porque essa primeira lei, essas ideias, a gente vai aplicar lá nos tipos sanguíneos, a gente vai aplicar depois em outros tipos como interação gênica, então ela vai ser essencial, ela é a base de toda a genética. Vamos para o teste que está aí no seu material. Teste número 1 vai aparecer na tela para a gente fazer a correção. Vai lá com o SOST, teste 1. Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante A determina indivíduos com a pelagem de cor amarela. Entretanto, em homozigose é letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Já o alelo recessivo azinho não é letal e determina a presença de pelos pretos. Com base nessas informações, considere o heredograma. Animal macho com pelagem amarela, animal macho com pelagem branca,
estão com um fundo branco, animal macho com a pelagem preta e animal fêmea com a pelagem preta estão com um fundo preto. Qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores, que está representada na figura pelos números 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela, representada pelo número 11? Então, se nós olharmos para o cruzamento, vem para cá. Esse aqui é o heredograma, está aí no seu material. Se você não pegou o material, link na descrição do vídeo. E aí você consegue ter acesso ao material. No teste número 1, eu já coloquei aqui os genótipos dos indivíduos. Azão, azinho. Você vai falar, Soares, por que você não colocou azão alguma coisa? Porque se esse indivíduo nasceu, tem pelagem amarela, cresceu e está ali reproduzindo, ele tem que ser azão, azinho, porque ele fala no enunciado que é um caso de letalidade. Azão, azão é letal. Então, nesses casos de letalidade, a gente vai alterar um pouquinho o pensamento sobre as probabilidades. Mas vamos lá. Aqui, indivíduo azão, azinho, azinho, azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. E eu fui determinando o genótipo. O casal 7 e 8 que ele quer, vocês têm pelagem amarela, então tem que ter um alelo azão. E a mamãe aqui tem pelagem preta, então vai passar um alelo azinho. Mamãe aqui tem pelagem preta, então vai passar um alelo azinho. E aí vai ter fenótipo amarelo, mas vai ser genótipo azão, azinho, azão, azinho. Então eu tenho que cruzar 7 com o 8. Azão, azinho cruzado com azão, azinho. Coloquei no quadrinho de Punnett. Esses são os gametas que o papai ratinho pode produzir, mamãe ratinho produzindo, e aí o cruzamento. Esse caso aqui é de letalidade, então o azão, azão eu vou descartar. Vai sobrar 2 chances em 3 para a pelagem amarela. Por que 2 em 3, Soares? Porque essa aqui eu descarto. É um caso de herança com letalidade. Então esses indivíduos vão morrer, vão sobrar 2 em 3. Esse aqui, pelagem preta. Então tenho 3 indivíduos, 2 de pelagem amarela, 1 de pelagem preta. 2/3 para ser amarela, mas ele quer uma fêmea, vezes 1/2 para sexo feminino para esse roedor. 2/3 vezes 1/2, 2/6, 1/3 ou 33%, o que está representado pela letra B de biologia. Então, nesse teste, você tinha heredograma, você tinha que analisar um caso de letalidade e cruzar ainda o fenótipo com a descrição em relação ao sexo. Então, eu espero ter ajudado você. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e não esqueça que o material sempre está na descrição dos nossos vídeos. Abraço, bom estudo a todos vocês.